A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, seguidores do Facebook, seguidores no YouTube, glória a Deus. Vamos trazer mais uma palavra esta tarde, que se encontra no livro de Salmos, número 34, primeiro versículo 19. O primeiro versículo fala: Louvarei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. Agora, no mesmo número, Salmo 34, mas o verso agora é o número 19, verso 19. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Amém. Glória a Deus. O livro de Salmos, Salmo 34, foi escrito pelo profeta Davi, onde Davi fala no primeiro versículo, ele diz: Louvarei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. Aleluia. Davi, conhecido um homem valente, um homem segundo o coração de Deus, Davi, o que nós conhecemos de Davi é que Davi, ele, ainda como moço, foi chamado para ser rei de Israel. Glória a Deus. Mas o que me chama a atenção é que naquela época, para poder ter sido rei em Israel, só havia umas poucas chances. Primeira chance, tinha que ter sangue de rei. Segunda chance, tinha que ser príncipe. Aleluia. Davi não tinha sangue real nas veias. Davi não era filho de rei para ser príncipe. Mas a Bíblia vai relatar em 1 Samuel, capítulo de número 16, que Deus manda Samuel até a casa de Jessé para ungir um novo rei de Israel. Aleluia. Mas naquela época Israel tinha rei. Aleluia. Saul era o rei de Israel. E Davi, ele não é da raiz de Saul. Glórias a Deus. Mas Deus já havia traçado o caminho de Davi, já havia escolhido Davi para ser rei de Israel. Por quê? Porque Deus já estava cansado de ver Israel fracassar na mão dos seus inimigos. Deus já estava cansado da raiz de Saul. Aleluia. Saul governou, Israel fracassava nas guerras, nas mãos dos inimigos. Veio o filho de Saul, o Jonas, foi do mesmo jeito. Então Deus, já cansado, resolveu escolher um novo rei para Israel. Alguém ao qual, aleluia, em 1 Samuel, aleluia, fala que é o menor da casa. Quando Samuel chega à casa de Jessé para ungir o novo rei de Israel, glórias a Deus, a Bíblia vai relatar que passa diante dos olhos de Samuel vários filhos de Saul, homens, e a Bíblia vai dizer que eram homens altos, homens fortes, homens bonitos à vista do ser humano. Mas o que me chama a atenção é que Deus fala para Samuel: Samuel, Samuel, não te atentes para a aparência, nem para a formosura, ou seja, para a beleza, porque eu não o escolhi para ser rei. Glórias a Deus. E vocês vão ver que começa a passar os filhos de Jessé um por um. E Deus não escolhe nenhum deles. Mas havia um pequenino, aleluia, um que ainda não havia passado em frente a Samuel. Aleluia. Vocês vão ver em 1 Samuel 16 que o profeta Samuel relata, aleluia, que ele pergunta a Jessé: já foram-se todos? E Jessé diz: ainda falta um, o mancebo, o mais novo. Glórias a Deus. E Samuel diz: chama-o aqui, pois nós não sentaremos à mesa enquanto ele não chegar. Eita. Aí entra Davi, todo sujo, coberto de lama, estava cuidando das ovelhas do seu pai, lá no curral, fedendo. Aleluia. Mas a Bíblia vai relatar que Samuel era de formosura, ou seja, Samuel
Samuel não. A Bíblia vai relatar que Davi era de boa formosura, ou seja, tinha uma aparência bonita, embora ele não fosse alto, não fosse musculoso, mas ele era um homem bonito. Glórias a Deus. E muito mais bonito ainda ele era para Deus. Por isso, no Salmo 34, e ali, em 1 Samuel 16, Deus manda Samuel se levantar e ungir a Davi, rei de Israel. Aleluia. Mas ainda vou contar uma historinha para vocês. Davi escrevendo livro de Salmos, no número 4, Salmo de número 34, no primeiro verso Davi fala: louvarei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. Aleluia. Para escrever tão somente esse verso, saiba que Davi passou por muitas aflições na vida dele. Glórias a Deus. Davi, segundo o coração de Deus, o homem justo, um guerreiro. Aleluia. Enquanto ninguém dava nada por Davi, Davi estava lá no curral do pai dele, cuidando das ovelhas. Aleluia. Matando urso, matando leões. Aleluia. E antes de assumir o trono como rei, Davi ainda teve que derrubar gigantes. Aleluia. Essa é a história que muitos conhecem de Davi. Agora vamos conhecer o lado oposto da história de Davi. Aleluia. Davi ele comete 2 grandes pecados para Deus, que poderia ter sido imperdoável. Glórias a Deus. Davi ele comete um adultério, seguido de latrocínio de morte. Ou seja, aleluia. Davi estava numa certa tarde, passeando sobre o jardim do seu palácio, quando ele escuta, aleluia, uma zoada de água caindo ao chão. E Davi vai até lá ver quem é. A Bíblia vai nos dizer que quando Davi chega lá, ele vê uma linda mulher, uma mulher de formosura, né? Que formosura significa linda, beleza. Glórias a Deus. Tomando banho num tanque. E ali Davi deseja aquela mulher. E só o fato de Davi ter desejado aquela mulher, ele já cometeu o ato do adultério. Aleluia. E Deus vê tudo. Ele contempla tudo. Então ali já foi o primeiro pecado de Davi. Mas Davi descobre que aquela mulher é casada e ele não pode deitar com ela. Então o que é que Davi faz? Sabendo que o marido daquela mulher era soldado de guerra, o que é que ele faz para tentar querer enganar a Deus? Ele sabendo que o marido daquela mulher que se banhava naquele tanque, aleluia, não era um soldado muito forte de guerra, ele manda botar o marido daquela mulher à frente da batalha. Aleluia, com a intenção de que ele morra. E foi o que aconteceu. Glória a Deus. Davi achava que até aí estava tudo certo. Mas o que aconteceu? Por causa desses pecados, a espada de Deus entrou na casa de Davi. E ali os filhos de Davi começaram a matar uns aos outros. Aleluia. Mas Deus estava com Davi. Deus não permitia que ninguém tocasse em Davi. Glória a Deus. Ou seja, quando um dos filhos de Davi foi tentar matar Davi, a Bíblia vai relatar, aleluia, que um dos comandantes de Davi chega até o campo de batalha e mata o mancebo, o filho mais novo de Davi, a flechas. E quando Davi chega da guerra, que pergunta pelo seu filho, aleluia, ele recebe a péssima notícia de que seu filho mais novo, o filho que ele mais amava, foi morto. Mas por quê? Castigo de Deus. Pois Davi estava errado, Davi cometeu pecado.
Mas Deus havia prometido a Davi que ninguém tiraria a vida de Davi, a não ser o Deus Criador do céu e da terra. Glórias a Deus. Ali Davi fica triste, chora muito. Glórias a Deus. Mas Deus dá o consolo a Davi. E Davi ali orando a Deus, e ele diz: Deus, tira tudo de mim, minha fortuna, o palácio, tira tudo. Só não tira o seu Santo Espírito da minha vida. Glória a Deus. É por isso que Davi, escrevendo em Salmo de número 34, no verso 19, Davi fala: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Glória a Deus. Davi passou muitas aflições, muitas perseguições, mas Davi tinha plena certeza de que Deus o livraria de todas as aflições. Amém, meus irmãos, minhas irmãs. Aleluia, glória a Deus. Fique com esta palavra, que Deus possa abençoar vocês grandemente. Obrigado a todos vocês que me acompanham pelo Facebook, pelo YouTube. O canal é Walter Lúcio Cavalcante, glória a Deus. E se inscrevam lá, viu? Agradeço e que Deus abençoe você.